e, num verdadeiro afronto à democracia, promoveram quebra-quebra no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. O fato é que durante horas essas pessoas tiveram tempo para depredar o patrimônio público, esfaquear obras de arte, arrancar brasões da República. As polícias chegaram, mas num número muito reduzido. Não conseguiram evitar nem impedir as manifestações. Só no início da noite, os vândalos começaram a ser cercados, retirados da esplanada dos ministérios e presos. Durante toda a tarde, os manifestantes causaram destruição. Foi o desfecho de um dia de fúria em Brasília. A depredação atingiu a Praça dos Três Poderes, o coração do poder político no país. Foram invadidos os prédios do Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. O maior grupo de manifestantes partiu do quartel-general do Exército rumo à esplanada dos ministérios no início da tarde. Vândalos furaram um bloqueio que impedia o acesso do grupo à esplanada dos ministérios. Uma hora depois, entraram no prédio do Congresso Nacional. Quebraram vidraças para chegar ao saguão principal e ao plenário Ulisses Guimarães da Câmara. Do lado de fora, agentes da Polícia Militar do Distrito Federal foram flagrados tirando fotos e conversando com participantes dos protestos, enquanto o Congresso Nacional era invadido. Os invasores subiram a rampa do Congresso e se concentraram em toda a laje do prédio. No gramado, diante do prédio histórico, jogaram uma viatura da Polícia Legislativa em um dos espelhos d'água. Em seguida, parte do grupo partiu para o Palácio do Planalto. Eles conseguiram passar pelas barricadas da Polícia Militar e entraram na sede da Presidência da República depois de estourar as vidraças. Cadeiras e mesas foram destruídas. Funcionários que estavam de plantão foram ameaçados. Do lado de fora, os manifestantes se concentravam na rampa que dá acesso ao Salão Nobre do Palácio. O último alvo dos vândalos foi o prédio do Supremo Tribunal Federal. O prédio da mais alta instância do Poder Judiciário foi depredado. As vidraças foram estouradas e o plenário, onde os ministros se reúnem para os julgamentos, foi destruído. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto, estouraram mesas e arrebentaram cadeiras. Eles também entraram na área privativa dos ministros e estouraram a porta do armário onde fica guardada a toga do ministro Alexandre de Moraes. Os manifestantes levaram a porta para o lado de fora do prédio e a exibiram como um troféu. Policiais da cavalaria que tentaram controlar o ato de vandalismo foram derrubados e espancados. A situação só começou a ser amenizada no final da tarde, com a chegada da tropa de choque. Mesmo com bombas de efeito moral, houve dificuldade para dispersar os manifestantes. Autoridades dos três poderes calculam o prejuízo do quebra-quebra, mas avaliam que objetos históricos foram completamente destruídos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, confirmou que Brasília receberá reforço policial de outros estados. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. De modo que nós teremos, na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Já são algumas centenas de pessoas presas em Brasília. Agora, você viu imagens estarrecedoras de policiais que deveriam estar fazendo a proteção do local, tirando selfie com esses vândalos, comprando água de coco e não levantando um dedo na tentativa de proteger um patrimônio que é público. Então, o presidente Lula, em sua primeira manifestação depois dessas imagens aterradoras, disse que esses policiais serão identificados e punidos. Vale dizer que os policiais militares do Distrito Federal são alguns dos mais bem remunerados do país. Isso porque eles, volta e meia, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Ganham mais para isso. Outra coisa importante está todo mundo esperando pela primeira reunião entre o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, porque na reunião ministerial da última sexta-feira, Múcio apresentou a Lula um relatório do Exército, um relatório das Forças Armadas sobre os acampamentos bolsonaristas espalhados pelo país. E havia ali um dado muito importante, que talvez ajude a explicar muita coisa a partir de agora. Existiam 43 mil manifestantes nos acampamentos de todo o país, em frente aos batalhões do Exército. E, de repente, esse número se reduziu para 5 mil pessoas. Ou seja,
Quem é que já sabia que isso ia acontecer? Quem já sabia que os 4.000 manifestantes, na verdade vândalos, na verdade invasores e depredadores do patrimônio público, estavam próximos da esplanada dos ministérios? Essa é a pergunta que querem responder. Todo mundo sabia, não dá para alegar ignorância. O que dá para perceber é que houve negligência, incompetência e, depois da investigação, talvez até má fé.